Here's Nosybonk pottering around and planting a clue to the whole word. Sim, isso que você acabou de ver é um programa infantil, por incrível que pareça. Quando a gente pensa em programas infantis, a primeira coisa que vem à cabeça é cores, diversão, risadas. Mas se eu te dissesse que alguns desses programas fizeram o completo oposto, muitos delas traumatizaram uma geração inteira, mesmo que esses programas não tivessem o intuito de ser assustador ou macabro, mas pela estética e aparência bizarra dos personagens, fez que muitas crianças tivessem pesadelos com esses programas. No vídeo de hoje, eu, o Senhor Feudal, falarei dos 4 programas infantis que traumatizaram uma geração inteira. Por volta dos anos 80, na televisão britânica, um famoso programa da BBC chamado Jigsaw, e não tem nada a ver com o filme de terror clássico Jigsaw, fez bastante sucesso nessa década. Era um programa com fins educativos para crianças, que envolvia puzzles, resolução de problemas matemáticos, testes de QI. Era semelhante ao Castelo Rá-Tim-Bum daqui do Brasil. Nela surgiram vários personagens marcantes desse programa, como o Jig, o mascote do programa, que era uma quebra-cabeça gigante que ajudava a dar pistas dos enigmas que eram apresentados. Também tinha o Zeoman, que eram 2 heróis atrapalhados estilo Chapolin Colorado, que ajudavam a resolver os puzzles. Porém, tem um que mais se destacou, que é o Nosybonk, um personagem de aparência extremamente excêntrica, com olhos e nariz enormes, parecendo que veio de uma creepypasta. Ele se apresentava como mímico, não falava, apenas usava a linguagem corporal, ajudando a dar pistas visuais e conectar parte do quebra-cabeça, e também guiando as crianças na resolução de desafios. Muitas pessoas relataram que ficaram traumatizadas com esse personagem bizarro, e outras relataram que lembravam do personagem com carinho, porém depois de adultas e reviram, eles se perguntaram: como é que eu não fiquei traumatizado com isso? E não é para menos. Sua máscara rígida e sem expressão, nariz enorme e olhos vazios, movimentos lentos e estranhos, e sem contar que ele entrava em cena do nada, em silêncio absoluto, contribuíram fortemente para a má fama do Nosybonk. Apesar do personagem ter traumatizado uma geração, ele nunca teve a intenção de ser perturbador. Pelo contrário, era para ser um alívio cômico e divertido, tendo como função principal ser um atalho visual para a série. Inclusive, o criador e intérprete do Nosybonk disse que ficou surpreso por algumas pessoas acharem o personagem assustador, sendo que a intenção dele nunca foi ser aterrorizante, e que a ideia dele, do personagem, veio de um festival na Suíça, onde ele viu uma máscara semelhante e quis incorporá-la de forma lúdica num programa infantil. Mr. Blob surgiu em 1992 no programa britânico Noah's House Party, exibido pela BBC. O programa era um dos mais assistidos do Reino Unido, voltado para todo o público adulto, mas exibido em horário familiar. A proposta era leve e humorística, que era constranger convidados famosos e quebrar expectativas. Mr. Blob, na verdade, era um oposto de um mascote. Ele destruía cenários, derrubava pessoas e ignorava qualquer regra de convivência humana. Tudo isso enquanto parecia algo que deveria ser infantil e fofo. O contraste era o coração da piada. Mas Mr. Blob não seguia nenhuma regra comum de televisão infantil. Genuinely distressing. Don't do that. Mr. Blob usava uma fantasia rosa inflável, com olhos esbugalhados, bolinhas coloridas e um sorriso fixo. Ele não falava também,
não demonstravam emoção, não respondia de forma lógica. Anos depois, muitos adultos começaram a relatar suas experiências com Mr. Blob. Muitos dizem que choravam quando ele aparecia, outros relatam que mudavam de canal imediatamente, alguns afirmam que tinham pesadelos até. E o outro detalhe mais curioso é que a maioria só percebeu que aquilo era uma piada depois de adulto. Yeah, it's a kind of. I think maybe homeless people sometimes live here. It's like a can, some eggs down here. Don't know what. It's just like beans. Something strange in this can. Você que pensou que eu não falaria de um programa do nosso Brasilzão, você estava completamente enganado. Como todos já conhecem, Catalendas foi um programa infantil brasileiro exibido pela TV Cultura nos anos 90, com uma pegada bem diferente do que passava na TV na época. Era um programa educativo e cultural, focado em lendas, mitos e histórias do folclore brasileiro, com narrativas populares, sendo que muitas delas com um clima misterioso. Apesar de sua proposta intuitiva e educativa, ela traumatizou muitas crianças, inclusive eu, que viveram lá por volta dos anos 2010, também anos 2000 e anos 90. Os episódios que deixaram as crianças mais traumatizadas é da Mula Sem Cabeça e do Mapinguari, que são considerados clássicos. Porém, tem a que virou Lost Media de tão perturbador que é. Esse episódio você não encontra no YouTube, porém tem uma gravação de uma pessoa que registrou na época que foi exibida pela primeira e última vez. O episódio conta a história de um homem que, para conseguir alimento para sustentar sua família, ele faz um acordo com uma criatura bizarra numa casa que fica no meio da floresta. O homem prometeu à criatura que lhe desse para casar o primeiro ser vivo que ele visse em troca de alimento. O plano do homem era ver a cadelinha da família, que sempre o recebia quando chegava. Porém, a primeira pessoa que ele viu foi sua própria filha caçula. Como ele não tinha que quebrar o acordo, ele o leva para a casa da criatura para oferecer sua filha criança em casamento para o monstro. Por esse motivo, esse episódio só foi exibido uma vez e nunca mais ter sido reprisado. Inclusive, eu deixarei a gravação desse episódio completo aí na descrição. Momija Habits é um programa infantil soviético, mais especificamente na atual Estônia, que foi exibido nos anos 70 e 80, tendo um total de 17 episódios entre 1973 e 1976. E como os outros programas anteriores que citei, ela fazia parte do bloco educativo da emissora local. O objetivo era ensinar o alfabeto, leitura e noções básicas para as crianças. Porém, o visual de seus personagens causava um constrangimento nos telespectadores, visto que suas aparências bizarras com expressões faciais inexistentes contribuíram para o medo instantâneo nas crianças na época. O que deixa o seriado mais perturbador para quem não é da Estônia é a inexistência de dublagem, fazendo que quem é de fora e assiste um episódio cause um desconforto maior pelo motivo de não ter a mínima ideia do que está acontecendo no episódio. Viinaga, raginaga, väntan kaikki kohvijuva, ses mu kallis karupere tahab juua kohvijuva. Hommikune kohte virgeks, käpad kärmeks, seljas hirgeks, naeru muige näole kisum. Apesar desses programas terem traumatizado uma geração, todas elas não escondem nenhum segredo perturbador ou crimes envolvidos nos bastidores. Elas apenas tinham uma estética peculiar e uma péssima escolha de visual para os seus respectivos personagens, até porque o público-alvo eram crianças. Elas nunca tiveram a intenção de assustar e deixar as crianças apavoradas. E agora que você chegou até o final, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar sugestões dos próximos vídeos. Também compartilhar com seus amigos que acham interessantes esses temas que eu trago. Então é isso, vou ficando por aqui, fui!